Olá, irmãos, cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. A nossa devocional de hoje será sobre o relacionamento entre pais e filhos. E para iniciar o nosso estudo, eu gostaria de trazer o seguinte questionamento: será que o nascimento de uma criança depende única e exclusivamente do relacionamento entre um homem e uma mulher? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Eu separei 3 passagens bíblicas aqui para nos contar um pouco sobre isso. O primeiro é Salmo, capítulo 139, no versículo 13, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Depois Salmo também, no capítulo 71, versículo 6, diz assim: Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe, eu sempre te louvarei. E aí, por último, um texto muito conhecido quando a gente vai falar sobre esse assunto, que é Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Por que eu trouxe essas 3 passagens aqui nesse contexto para falar sobre pais e filhos? É para dizer que toda a existência, todo o nascimento de um ser humano que seja, ele é permitido por Deus e ele é planejado por Deus. Então, o nascimento dos nossos filhos e o nosso próprio nascimento tem um propósito no Senhor. E é Ele quem define esse nascimento. Por mais que Ele tenha colocado que o ser humano nasceria de um relacionamento entre um homem e uma mulher, Deus pode fazer de outras formas se Ele quiser. A gente viu Adão, que nasceu, foi formado do pó da terra. Nós vimos Eva, que foi criada a partir da costela de Adão. Maria, que ao conceber Jesus, ela engravidou do Espírito Santo. Então nós vemos a mão de Deus nessas coisas. Ele pode agir sobrenaturalmente ou pode agir naturalmente também, com as coisas que a gente acha natural. O nascimento é uma coisa natural para nós. Então, seguindo isso, nós temos que ter em mente que se nós temos um filho, ele é parte do plano de Deus para nossas vidas. Independente da forma que ele veio, ele é parte do plano de Deus para as nossas vidas. Assim também os nossos pais, né? Nós nascemos na família que nascemos como parte do plano de Deus para as nossas vidas. E aqui eu gostaria de abrir com os irmãos também em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a gente vai ler o versículo 20 e 21. Diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. O ponto que eu queria trazer em destaque, na verdade esse capítulo de Colossenses, ele vem trazendo várias ordenanças para as nossas vidas, em várias esferas como trabalho e família. E nessas ordenanças, o ponto principal aqui é vermos que não há um relativo, um se. Por exemplo, se o meu pai for um pai bom, eu vou obedecê-lo. Se o meu filho for bom, eu vou educá-lo mais e mais, eu vou amá-lo, meu amor vai aumentar por ele. E não é por aí. Ele nos dá uma ordenança direta sobre o que devemos fazer, que independe do ato do outro. Não é uma questão de reciprocidade, mas sim daquilo que nós devemos fazer. E nesse sentido, devemos olhar para o Mestre, que nos deixou o exemplo de que Ele nos amou enquanto nós ainda nos éramos pecadores. E a satisfação de Jesus era em cumprir a vontade do Pai. Portanto, se a Bíblia nos indica algo, não depende das circunstâncias, depende de nós, de agirmos conforme a Bíblia nos manda, de agirmos conforme os mandamentos de Deus e de agirmos imitando a Jesus, que é o nosso Mestre. A nossa satisfação não vai estar em colher aquilo que nós queremos para os nossos filhos ou para os nossos pais. A nossa satisfação vai estar em obedecer a Deus.
E quando nós procuramos na palavra de Deus, ou através de conselho de amigos e irmãos, como tratar os nossos filhos, zelar pela educação deles, zelar pelo cuidado deles, a como tratar os nossos pais, e quando nós obedecemos isso, isso será a nossa satisfação. Os nossos olhos devem estar em Deus. Por isso nós devemos aprender com Davi, que disse esse salmo, que eu queria terminar o nosso estudo de hoje, no Salmo 62, no versículo 1, que diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. E depois o versículo 6 a 8 diz assim: somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Por mais que todos os seus problemas familiares se resolvessem hoje, ainda teria algo que foge do seu controle. Sempre vai ter algo que vai nos afligir. Mas quando nós colocamos o nosso descanso no Senhor, o nosso descanso em estar com o Senhor e obedecer a sua palavra, Ele nos satisfaz, Ele se torna o nosso lugar de descanso. Que Deus nos abençoe, possamos ter um dia excelente na presença do Senhor.